Nesse treinamento, iremos abordar os circuitos de proteções existentes nesse aparelho. Então, os circuitos de proteção, ele está na apostila, treinamento técnico 0106, descrição de funcionamento e circuitos do chassi WAX. Então, vamos estar comentando sobre a proteção DC Detect, página 45, e as outras proteções estão da página 45 até a página 51 da apostila. Apenas os circuitos de proteção da fonte de alimentação, a gente pede para vocês prestarem bastante atenção, pois eles não estão na apostila. Bom, então, módulo de áudio foi comentado no módulo que aborda sobre regulador A3U, chaveadores de áudio e vídeo, circuitos de mute. Então, o Manuel explicou como funciona o amplificador de áudio de saída, que ele transforma um sinal analógico para digital. Então, esse amplificador, ele tinha dois circuitos de proteção interno no IC. Um deles era o circuito de proteção de sobrecorrente, OC Detect, e o outro era de proteção térmica. Então ele verifica a temperatura em cima, internamente, no caso, do IC. Bom, além dessas duas proteções e do pino de SD, shutdown, que existia no IC amplificador, nós temos uma terceira proteção, que nesse caso ele fica fora do IC amplificador, que é o DC Detect. Então, o DC Detect, ele fica monitorando as duas saídas, tanto o canal esquerdo quanto o canal direito. Então, se tiver algum desbalanceamento em alguma das saídas, por exemplo, canal esquerdo, a parte positiva, estiver mais alto que a parte negativa, então ele vai acionar uma determinada proteção, nessa proteção chamada de DC Detect. Então, aqui nós temos o esquema elétrico na apostila, página 45. Vocês podem ver que aqui esses dois primeiros eles são referentes ao canal direito. Então, canal direito, parte positiva, canal direito, parte negativa. E aqui, referente ao canal esquerdo. Canal esquerdo positivo, canal esquerdo negativo. Então, eu vou abrir o esquema para mostrar para vocês onde que está localizado esse circuito. Então, esquema elétrico. Então, no módulo anterior, foi abordado sobre o amplificador, o IC7802. Então, a saída de áudio, PWM, saía através aqui dos pinos 45, 44, 39 e 40. Então, a gente tinha a saída de áudio do canal direito, parte positiva e a parte negativa. Até aqui é um sinal PWM, passava pelo filtro detetor de envoltória, filtro LC, então o sinal era integrado para ser enviado lá para os alto-falantes. Então, alto-falantes, vamos puxar aqui, então ia para os alto-falantes, então canal direito e canal esquerdo. Canal esquerdo que era proveniente, vamos puxar aqui, proveniente dos pinos 16, 17, 20 e 21. Só que esta proteção que eu vou comentar agora, DC Detect, ela tem que monitorar o desbalanceamento das linhas, Então, se ocorrer um desbalanceamento entre a linha positiva e a linha negativa de um canal. Então, no meio dessa linha, a gente tem que ter um circuito que monitora o DC Detect. Então, são essas quatro linhas. Então, canal direito positivo, canal direito negativo, canal esquerdo positivo, canal esquerdo negativo. Então, vamos subir. Então, comentar do canal esquerdo canal esquerdo. Então, canal esquerdo, a parte negativa, ele entra aqui na base
do transistor de detetor de DC Detect, de nível DC, no caso, o Q7742. Esse mesmo nível DC, ele é enviado para o emissor de um outro transistor detector de nível DC, o Q7743. Então aqui é referente ao canal esquerdo negativo. Essa outra linha aqui do lado já é o canal esquerdo positivo. Então o canal esquerdo positivo, né, ele passa também por divisores resistivos, o R7806, 7809, e entra no emissor aqui do Q7742 e também entra uma tensão, né, nível DC, aqui na base dos Q7743. Então, como é que funciona essa proteção de nível DC Detect? Ele fica monitorando essas duas linhas, né? Então, vocês podem verificar que ela tem a mesma tensão, 6,5, essa daqui 6,6. Ela vai ser acionada caso ocorra um desbalanceamento nessas linhas. Então, se uma linha estiver muito acima em relação à outra. Então, por exemplo, aqui nessa linha, ele vai ter os 6,6 volts. De repente, nessa linha você encontra 5 volts, por exemplo. Então, 5 volts nessa linha, o que acontece? A base desse transistor, ele vai ter 5 volts. E o emissor desse transistor, o Q7742, ele vai ter 6,6 volts. Bom, transistor PNP, se eu tenho 5 volts aqui, 6,6 volts aqui, ele vai estar conduzindo. Estando conduzindo, eu polarizo a base desse outro transistor, o Q7744. Então, essa tensão de 6,6, ela passa aqui para um divisor resistivo, composto pelo resistor 7810, resistor de 10K, e o 7811, resistor de 100K. Então, chega uma tensão nível DC, aqui na base do Q7744, suficiente para polarizar o transistor NPN. Então, o sinal que tem aqui no coletor, ele vai ser enviado à massa, porque o emissor desse transistor está ligado à massa. Então, o que acontece? A tensão que vinha aqui da linha de AU 9 volts, passava pelo resistor 7812 de 100K, pelo resistor chip, ele vai ser aterrado. Então, deixa de ter uma tensão aqui nessa linha de AU Protect. Essa linha de AU Protect, ela é ligada no pino 28 do microprocessador. É a linha de SP-Prot. Então, quando deixar de existir um nível DC aqui na linha de SP-Prot, a proteção de nível DC Detect ela vai ser acionada. E o televisor ele vai desligar, cair para standby, e o LED vai ficar piscando 6 vezes. Então, no caso, eu comentei aqui, se a proteção ocorrer, caso ocorra um desbalanceamento, né, aqui no canal esquerdo. A mesma lógica você pode adotar caso essa tensão cair. Se essa tensão cair, o que acontece? Esse transistor aqui, ele fica cortado, né, porque o emissor ele tem, vamos dizer, 5 volts, a base 6,5, só que neste caso, o emissor aqui desse transistor, o Q7743, ele vai ter 6,5 e a base aqui desse transistor ele vai ter 5 volts. Então, o transistor PNP ele conduz. Então, aqui é o canal esquerdo, o mesmo funcionamento você pode aplicar aqui para o canal direito. Então, para os transistores Q7740 e pelo transistor Q7741. Então, se você ligar o televisor ficar piscando 6 vezes, verifica o nível DC aqui na linha de AU Prot. Então, na linha de SP-Prot, que vai ligar até o pino 28 do microprocessador. Então, comentamos agora
sobre a proteção de DC Detect. Então, a foto aqui da saída de áudio, então essa parte que eu estou circundando com o mouse, fica o amplificador, o IC7802. Então aqui embaixo fica o amplificador de áudio. Então vocês podem ver, como o Manuel comentou no último módulo, o amplificador classe D ele tem uma eficiência muito grande, de aproximadamente aí 90%. Isso quer dizer que ele tem uma perda de calor muito pequena, por isso o tamanho do dissipador, bem pequeno em relação à saída de áudio analógica. E aqui vocês podem verificar, aqui embaixo está o indutor, então os indutores e os capacitores. Então lembra que a gente falou que a saída desse amplificador é PWM? Então depois da saída, antes de chegar aos alto-falantes, que são esses conectores aqui, então eles passam pelo filtro LC. Então, nesse filtro LC, o sinal PWM ele vai ser integrado e enviado sinal forma analógica para as saídas dos alto-falantes. Agora nós vamos comentar sobre a proteção de sobrecorrente. Então, as proteções que eu vou falar agora no momento são proteções que estão localizadas na fonte, placa G2, e essas proteções, elas apenas desligam o aparelho retorna para standby. Qualquer uma dessas proteções só vai desligar a linha do main relé, depois a gente vai ver direitinho, e não vai piscar o LED nenhuma vez. Por isso que, se vocês tiverem um aparelho aí que está ligando e desligando sozinho, caindo para standby, sem motivo aparente, a gente pede para vocês estarem analisando a fonte G2 separadamente. Então vocês conseguem trabalhar com essa fonte separada. Então, para melhor entendimento aqui da parte de proteção, a gente vai abrir o esquema elétrico. Então o esquema elétrico ele está na esse arquivo aqui, né, o esquema elétrico treinamento LCD. Então, a última página. Então, nós temos a fonte de alimentação. Deixa eu diminuir aqui, só para vocês visualizarem que é a fonte de alimentação mesmo. Então, a gente pede para vocês imprimirem essa parte do esquema antes de darem prosseguimento ao treinamento, ok? Então, primeira coisa, se você estiver trabalhando com essa fonte em separado, como é que você vai ligar essa fonte? A gente está comentando a proteção, né? Isso aqui é a mesma coisa dos chassis anteriores, que vocês tinham que colocar um resistor lá na linha de power on. Então, nesse caso, a mesma coisa, nós temos uma linha de standby, nesse caso 5 volts, e uma linha de power on de 2,9 volts. Então é só colocar aqui um resistor de 1K entre o pino 1 e o pino 3 do CN6203. Com isso você já simula o nível DC que o microprocessador libera através do pino 7, que é aquele power 1 que tem aproximadamente 3,2 volts. Outra coisa que você deve fazer, se for trabalhar com fonte separado, é colocar uma carga. Então, nos televisores, como é que a gente fazia? A gente colocava uma carga onde? Na linha que tinha maior consumo de corrente. Então, qual que era a linha que tinha maior consumo? A linha de mais B alto. Então, 135 volts. Então, o que vocês faziam? Vocês ligavam uma lâmpada de aproximadamente 150 watts em cima da linha de mais B. E junto com a lâmpada, vocês ligavam um resistor. Então vocês tinham que ligar um resistor em série, um resistor de 4.7, 6.8 ou 10 ohms,
de aproximadamente aí 10 watts. Então pegue aqueles resistores que vocês têm de sucata na fonte, aqueles resistores brancos, e coloquem em série com a lâmpada. Neste caso da fonte do LCD, vocês têm quais tensões? 17,5, tensão não regulada de 33, tensão não regulada de 10,5, tensão não regulada de 15. Então não existe mais um mais B. Então onde que você vai colocar a lâmpada? E que lâmpada que você vai colocar? Bom, eu não falei que nos televisores anteriores você colocava a lâmpada na linha que tinha maior consumo? Qual que é a linha que tem maior consumo no televisor de LCD? Essa linha aqui que eu estou seguindo com a mão. A linha de 17,5 volts. Essa linha 17,5 volts vai consumir aí maior corrente, porque ela vai ser a linha que vai gerar a tensão necessária para a placa inversora. Então, placa inversora que vai alimentar lá as lâmpadas de backlight. Então, linha de 17,5. Então, linha de 17,5, você vai ligar uma lâmpada. Uma lâmpada de quanto? Uma lâmpada de 24 volts. Então, a lâmpada utilizadas em caminhões. Ou você pega lâmpada de automotivo normal, são lâmpadas de 12 volts, e liga ela em série. Juntamente com a lâmpada, vocês também têm que utilizar aqueles resistores. Então, coloca um resistor de 10 watts, um valor de 4.7, 6.8, 10 ohms aproximadamente. Então, liga a lâmpada, o resistor em série, em relação à massa. Então, a gente sempre fala para ligar a lâmpada com o resistor. Então, por que ligar o resistor em série com a lâmpada? Porque a lâmpada, quando ela está fria, ela é praticamente um curto. Então, se você colocar um curto nessa linha, o que vai acontecer? Vai ser acionada a proteção de sobrecorrente. Então, na linha dos televisores também, gente, liga a lâmpada em cima da linha de mais B, mas também tem que colocar em série, senão o aparelho vai detectar curto-circuito. Bom, então vamos começar a falar das proteções existentes nesse aparelho. Então aqui, bem para a esquerda, em cima lá da ponte retificadora. Então lembra o módulo da fonte, foi comentado sobre a ponte retificadora principal do aparelho, D6000. Antes dessa ponte retificadora, a gente tinha um resistor, que o Manuel até comentou, que era um resistor de in-rush. Então, qual que é a função desse resistor? Porque, vamos analisar aqui o circuito. Paralelo a esse resistor, a gente tem um relé. A gente tem o relé RY6003. Só que quando você liga o aparelho, esse relé, ele não está atracado. Por que não está atracado? Porque ao ligar o aparelho, ele não tem essa tensão aqui de 10.5 não regulado. Vocês lembram que essa tensão de 10,5 não regulada é proveniente lá do oscilador da fonte principal. Então o CXD9841, ele tem que partir, tem que oscilar para começar a aparecer tensão aqui de aproximadamente 12 volts. Então, aparecendo a tensão de 12 volts, aí sim que o relé ia ser atracado. Então, esse resistor aqui, ele está sendo utilizado na partida do aparelho. Assim que surge a tensão de não regulada de 10,5, o relé atraca e esse relé deixa de ser utilizado. Então, por isso, é um resistor de in-rush. A função dele é para limitar a corrente na partida aí da fonte principal. Então ele fica monitorando, né, a corrente. Então caso ocorra aí um consumo elevado de corrente, por exemplo um curto numa ponte retificadora, por exemplo na ponte retificadora D6000, por exemplo, vai ter um curto, então a gente vai
conseguir verificar uma queda de tensão em cima desse resistor, o R6002. Então, esse lado ele vai estar maior, né, que esse outro lado aqui. E se a gente for seguir essa linha, ele está ligado em cima de um fotoacoplador, o PH6000. Então, eu falei, se ocorrer um consumo excessivo de corrente, o que acontece? Esse lado ele fica mais positivo que esse lado. Mais positivo quanto? Mais positivo, sendo necessário para ocorrer aí a polarização, né? Esse diodo conduzir. Então, o anodo ser pelo menos 0,7 volts maior que o catodo. Então, o diodo começa a conduzir, começa a circular a corrente. Então, esse diodo internamente ele emite luz para a base do transistor interno do fotoacoplador, o PH6000. Polarizando a base desse transistor, o coletor dele ele é alimentado com 5 volts, proveniente do standby 5 volts. Então ele joga essa tensão de standby aqui para o emissor. O emissor, então 5 volts, passa pelo divisor resistivo formado pelos resistores de 4K7, o 6404, 6405, 6407, passa pelo capacitor, pelo diodo e chega até a base do nosso transistor Q6404. Esse transistor é NPN, então chega o nível DC aqui na base, transistor conduz, então ele aterra a tensão que tem aqui no coletor do mesmo. Por quê? Porque o emissor está ligado à massa. Então, jogando esse ponto à massa, o que acontece? Você derruba a tensão neste ponto. Este ponto vai ter uma queda de tensão suficiente para polarizar esse outro transistor, que é 6403, porque é um transistor PNP. Então, esse transistor ele conduz. Conduzindo, ele vai derrubar a tensão aqui deste ponto. Que ponto que é esse? Esse ponto, ele é o ponto que liga aqui, que faz a polarização do relé. Então, esse sinal aqui é o sinal de power on, que vai atracar o relé RY6004, que vai jogar a fase em cima lá da ponte retificadora principal. Então, caso ocorrer um consumo excessivo de corrente, o fotoacoplador, coletor, né, ele conduz, jogando a tensão de 5 volts aqui para o emissor e polariza esse circuito, derrubando a tensão de power on. Então você aterra esse pino aqui de power on e o aparelho cai para standby. Então, proteção de sobrecorrente acionado, o aparelho volta para standby, então deixa de oscilar e não pisca nenhuma vez, apenas volta para standby. Ok? Então comentamos aí sobre a proteção de OCP, que ele vai derrubar esses transistores. E nessa linha a gente tem um outro ponto também. Então vamos seguir essa linha aqui da proteção. Vamos ver que proteção que esse ponto monitora. Então, aqui tem mais uma linha que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E aqui está a outra proteção. Então, que linha que é essa? Essa linha é uma linha de 17,5 regulado. Então a gente tem um circuitinho aqui de proteção composto pelo resistor R6442 10K, pelo diodo 6408 e pelo Zener UD6407. Esse Zener aqui é de 22 volts. Então, no caso, ele só vai conduzir quando a tensão, aqui 17,5 volts, perder a regulagem, né? Quando ela subir muito. Quando ela subir quanto? Acima de 22 volts. Então, se essa tensão de 17,5 estiver acima de 22 volts, Zener vai conduzir. Então, vai passar pelo diodo, passa pelo resistor
e esse nível DC ele é jogado lá para os transistores de LED. Então aparece o nível DC aqui na base do Q6404. Aparecendo o nível DC, transistor conduz, conduzindo ele derruba a tensão aqui na base do Q6403, derrubando a tensão, ele conduz, conduzindo ele derruba essa tensão aqui de Power On. Então tanto essa proteção de OCP quanto a proteção de OVP, elas derrubam aqui a linha de Power On proveniente lá do microprocessador. Bom pessoal, vamos prestar bastante atenção aí na parte de proteções. Então a gente comentou duas proteções. Terceira proteção, que eu já estava esquecendo até de comentar, está em cima do oscilador da fonte de standby. Então assim como o CXD9841 e o MCZ3001D, que vocês já estão cansados de ver, em cima do enrolamento primário, ele fica monitorando a corrente. Então, o sinal ele vai ser filtrado aqui pelo capacitor 6305 e passa por um resistor, geralmente de precisão, nesse caso de 2,2, resistor de 1 watt, e entra aqui no pino 1, no pino de OCP do STR A6169. Então, dependendo do sinal, do consumo de corrente, né, que você tiver em cima dos enrolamentos secundários, ele vai acionar ou não a proteção de sobrecorrente através aqui do pino 1 OCP do STR A6169. Então a mesma coisa, né? O OCP daqui e o OCP. Vamos puxar um pouquinho lá em cima. Para quem não lembra como é que era o funcionamento. Então lembra, enrolamento primário. Então passava pelo capacitor. Tinha um resistor de precisão, né? Nesse caso 0.1, 2 watts. Passava por os outros dois resistores, o R6114 e o R6103. E entrava aqui no pino 16, pino de OCP. Então, dependendo do consumo de corrente do circuito, ele ia ativar a proteção. Ativando a proteção, o que fazia? Ele desabilitava aqui o oscilador que está nos pinos 20 e 23 do IC 6100. Então, vamos comentar sobre outros pontos, já que eu estou falando aqui do IC 6100. Então, nesse ponto aqui, a gente tinha a linha de 400 volts. Então, o Manuel explicou no módulo passado que essa tensão de 400 volts era constante, tanto em 110 quanto 220. Mas caso ocorra algum problema lá no detetor de rede ou lá no FET, se essa tensão subir ou se essa tensão de 400 volts cair, será que não tem nenhuma proteção? Não tem nenhum monitoramento dessa tensão? Existe sim. Então vamos ver onde que elas estão. Então nós temos aqui pino 1, pino de V-Sense, e temos dois pontos aqui e um terceiro ponto aqui. Então vamos pegar aqui o primeiro aqui de cima. Acompanhem no esquema, senão é complicado seguir aqui essas proteções. Então, seguir esse ponto aqui de cima. Esse ponto aqui de cima, deixa eu descer. A proteção está aqui embaixo. Então ele pega uma amostra da linha de 400 volts e vai ligar onde? Vamos ver aonde que ele está. Ele está lá embaixo mesmo, pessoal. Passa por um resistor de 150K, o R6455, e passa também pelos resistores o R6456, o R6459. Então ele passa por divisor resistivo de 150K, 10K
e 220 ohms e vai pegar uma amostra da tensão lá de 400 e enviar aqui para o pino 1 do IC6503. Esse IC6503 já é conhecido de vocês, regulador shunt. Então o Manuel já explicou na parte da fonte de alimentação como é que ele funciona. Então existe um regulador shunt na mesma função, né? Só que tinha um regulador lá na linha de 17,5 volts, que junto com um fotoacoplador, ele ficava monitorando lá, alterando o pino 2 do IC oscilador, o pino de feedback. Nesse caso, ele pega uma amostra da linha de 400 volts e entra aqui no pino 1. Então, se essa tensão no pino 1, se essa amostra, se a tensão de 400 volts subir muito, o que vai acontecer? Se ela subir muito, o que acontece aqui entre os pinos 3 e o pino 2? O pino 2, esse lado aqui é terra, pessoal. Então, vai circular mais corrente entre o pino 3 e o pino 2. Circulando mais corrente aqui entre o pino 3 e o pino 2, ele vai derrubar a tensão aqui neste ponto. Este ponto, ele tem dois caminhos. Então, vou explicar esse aqui de baixo, depois eu sigo esse daqui da esquerda. Seguindo aqui este ponto aqui de baixo, subindo, ele está ligado no fotoacoplador, o PH6501. Então, este ponto está ligado aonde? Está ligado no pino 3 do regulador shunt. Então, se a tensão de 400 volts subir muito, o que acontece aqui com este ponto? Ele vai ser levado à terra, que o pino 3 ele vai circular mais corrente, ele vai ficar ligado mais à terra, né? Então, a tensão aqui no pino 2 de 16,8, ela vai cair. Se essa tensão de 16,8 cair, o que acontece aqui entre anodo e catodo do diodo interno desse fotoacoplador? Começa a circular mais corrente. Começando a circular mais corrente, ele emite mais luz até polarizar a base do transistor deste fóton. Então, a tensão aqui, essa tensão aqui é proveniente. Deixa eu tentar achar aqui a linha. Então, essa linha de 10 volts e meio regulado passa por um resistor de 4 cassete, chega aqui no coletor do fóton com 5 volts. Então, se tiver circulando corrente, né? Então, caso a linha de 400 volts subir muito, circula a corrente por aqui e o transistor conduz. Conduzindo, ele joga a tensão de 5 volts no emissor. 5 volts, onde está ligado esse emissor do fotoacoplador? Está ligado nessa linha. Que linha que é essa, pessoal? Aquela linha que a gente já viu, formado pelos dois transistores, o 6404 e o 6403. Então, aparece o nível DC de 5 volts aqui, o transistor Q6404 conduzindo, derruba a tensão aqui neste ponto, esse transistor conduz, derrubando a tensão deste ponto. Então, derruba a linha de power on. Então, a linha de 400 volts, se ela subir, ela vai polarizar o transistor interno do fotoacoplador, o PH6401, derrubando a linha de power on. Além disso, o que vai ocorrer também com essa linha? Esse pino 3 está sendo levado à massa quando a linha de 400 volts subir. Então, levando a massa, o que a gente tem aqui neste ponto também? A gente tem o diodo, o D6502. Então, o catodo ele vai ser levado à massa. Então, esse diodo ele vai começar a conduzir. Conduzindo, o que a gente tem aqui embaixo? Vamos relembrar aqui um pouquinho, caso vocês não se lembrem da parte da fonte de alimentação. Esse coletor
ele é de 17 volts proveniente de um enrolamento secundário da fonte de standby. Este lado aqui do fotoacoplador, então, pino 1 é da linha de standby 5 volts. O pino 2, ele está ligado aonde? Está ligado lá no coletor do transistor de main relé. Ok? Então, quando o aparelho, o microprocessador, libera a tensão de power 1, chega uma tensão de 0,7 aqui na base, então o transistor Q6402 ele é aterrado, o coletor é aterrado à massa. Então este ponto é levado à massa. Se esse ponto é levado à massa, vamos retornar aqui, circula corrente aqui entre anodo e catodo desse diodo. Então emite luz aqui na base do transistor do fóton, transistor conduz. Então a gente tem 16,9 volts aqui no pino 3. Esse pino 3, em situação normal, o que ele iria fazer? Ele iria polarizar a base desse transistor, ele iria conduzir, derrubando a tensão aqui na base do transistor Q6400 e, sendo o transistor PNP, ele iria conduzir. Agora, se a tensão de 400 volts subir muito, esse diodo aqui ele começa a conduzir. Então a tensão de 16,9 volts ela vai passar aqui em cima desse diodo, o 6502. Então ele vai ser elevado à terra, à massa. Com isso, ele deixa de polarizar a base desse transistor, o Q6401. Deixando de polarizar a base desse transistor, o transistor fica cortado. Então o coletor fica em alta impedância. O que a gente vai ter nesse ponto? A gente não vai ter uma queda de tensão de 0,7 entre base e emissor do transistor PNP. Então esse transistor fica cortado e a gente não vai ter a tensão de 16,9 volts aqui. Então o que acontece? Quando a tensão de 400 volts aumentar, pino 3 ele começa a circular mais corrente, começa a ser mais aterrado. Então aqui nessa linha, o que acontecia? Ele derrubava a linha de power on. E através dessa linha, ele tira a alimentação tanto do oscilador da fonte principal. Então, vou puxar logo para o oscilador. Então, ele derruba essa tensão aqui do pino 15, tensão de VC1 do oscilador principal, e derruba também a tensão de 16,8 volts do detetor de rede, o IC6502. Então, realmente, ele vai desligar a fonte de alimentação, matando tanto a linha de power on, quanto as alimentações do detetor de rede e do oscilador principal. Bom, deixa eu descer novamente lá para os transistores. Então, eu estava nessa parte, né, do regulador shunt, o IC6503. Então, falei que em condição normal eu tinha 0,7 volts aqui, transistor conduzia, derrubava a tensão aqui na base, e esse transistor também chaveava, alimentando tanto o oscilador quanto o detetor de rede. Só que aqui no meio eu tenho um outro ponto. Então vocês vão falar, mais uma proteção? Mais uma proteção. Vamos dizer em situação normal. Situação normal eu tenho 0,7 volts, esse diodo não está conduzindo, né? Porque, vamos supor que a linha de 400 volts ela está estável. Então, tenho 0,7 volts aqui, o que acontece? Transistor 6401 ele conduz. Então eu levo o coletor à massa. Então esse ponto aqui está ligado à massa. Vamos seguir aí no esquema. Onde que está ligado este ponto? Esse ponto ele está ligado no catodo do diodo 6513. Só deixa eu explicar dois pontos. Então, daqui eu vou explicar depois. Primeiro eu vou explicar esse daqui. Esse daqui,
o Q6504, o coletor dele ele está ligado aqui no pino 1 do CXD9841M. Então aquele transistor é um transistor NPN. Sem transistor NPN, ele tem que estar cortado para que exista essa tensão de 1,7 volts. Porque se nesse ponto tiver 0 volts, o oscilador ele não vai funcionar, correto? Então, para que este ponto ele esteja em alta impedância, né, para ter 1,7 lá no pino 1 de V-Sense, esse transistor ele tem que estar cortado. Só que neste ponto aqui, através do resistor R6555, se eu for puxar ele aqui um pouquinho mais para baixo, ele está ligado lá no transformador de standby. Lembra o T6300? Então, enrolamento secundário aqui, pino 1, pino 2. Este ponto aqui ele tem 17 volts aproximadamente. Então, tendo 17 volts aqui neste ponto, eu iria ter 17 volts aqui neste ponto, em cima do resistor R6555. Então, tendo nível DC alto aqui, o que iria acontecer aqui na base do Q6504? Ele iria polarizar, derrubando aqui a linha de V-Sense. Só que isso não acontece. Por quê? Porque o catodo desse diodo 6513 ele está aterrado. Então, a tensão de 17 volts proveniente lá do enrolamento do transformadorzinho de standby, ele passa aqui em cima desse diodo, circula, né, a corrente aqui em cima desse diodo. Esse diodo ele está ligado lá naquele transistor que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então ele está aterrado, porque esse transistor 6401 ele está conduzindo. Então a proteção da proteção também ocorre, né, caso a linha de 400 volts subir. Então, este ponto, ele derruba o power on. Aí, derruba o power on aqui, né, pelo fotoacoplador PH6501. O diodo 6502 ele conduz, deixando esse transistor cortado. Aí, esse Q6400 deixa de conduzir, tirando a alimentação do detetor de rede e do PFC, e este ponto aqui ele fica em alta impedância. Então, o que acontece? Esse diodo deixa de conduzir e a tensão de 17 volts proveniente do transformador de standby, o T6300, ele vai polarizar a base do Q6504. Então, tendo nível DC alto, transistor NPN, transistor conduz. O emissor é ligado à massa. Então, ele vai aterrar este ponto que está ligado no pino 1, pino de V-Sense do CXD9841. Então, aterrando este ponto, tendo 0 volts, não vai ter oscilação na saída deste C. Então, nós temos aí a proteção da proteção da proteção. Bom, a gente comentou este ponto, a gente começou deste ponto aqui, né, pessoal? Então, se a tensão de 400 volts subisse, então vamos pegar este ponto aqui de baixo. Este ponto aqui de baixo, ele também está pegando uma amostra, né, da linha de 400 volts. Então vamos seguir esse ponto. E ele está ligado num outro regulador shunt. Então, nessa fonte você vai encontrar aí, acho que 5 ou 6 reguladores shunt. Então, neste caso, o regulador, o IC6402, então ele fica monitorando essa linha de 400 volts. Se a linha de 400 volts subir, o que acontece? Pino 3 ele vai
conduzir mais corrente, né? O pino 2 está ligado à massa, então pino 3 vai a massa. Só que o pino 3, se você for ver aqui neste ponto, no pino 2, ele já tem 2,1. O anodo desse fotoacoplador ele tem 3,1. Então, a situação normal, ele já está conduzindo ao máximo. Então, já está polarizando aqui o coletor. Esse coletor já está sendo levado à massa. Então, o que será? Qual que é a função aí desse regulador shunt? Esse regulador shunt ele está fazendo vamos dizer, uma função inversa do outro regulador que a gente comentou. Então, o outro ponto, ele monitorava se a tensão aumentasse. Esse regulador, ele fica monitorando se a tensão cair. Por que cair? Porque se a amostra da tensão cair no pino 1, o que acontece? O pino 3 deixa de circular corrente aqui entre o pino 2. Circula menos corrente aqui no pino 2. Circula menos corrente, né, entre o pino 3 e o pino 2. O pino 3 vai ter uma tensão maior. Uma tensão maior suficiente para que o diodo aqui do fotoacoplador PH6402 deixe de conduzir. Então, se a tensão de 400 volts cair muito, esse diodo deixa de conduzir, então deixa de emitir luz aqui na base do transistor interno do fóton. Deixando de emitir luz aqui na base do transistor, o transistor fica cortado. Então, o coletor ele fica em alta impedância. Então, este ponto aqui é proveniente aqui da linha de 10 volts e meio não regulada. Então, ele passa pelo resistor de 22K. Então, aqui neste ponto, a gente vai ter um nível DC alto. E esse nível DC alto, se a gente for seguir para cá, ele está ligado na linha de AC Off Detect. Então, linha de AC Off Detect. Só vou corrigir aqui uma falha, que é a partir dessa linha, né? Então, essa linha aqui não é linha de 10 volts e meio não regulada. Só corrigindo aí para vocês. Vou seguir aqui essa linha. É a linha de standby 5 volts. Então, quando o fotoacoplador estiver cortado, né? Quando o transistor deixar de conduzir, nós vamos verificar 5 volts nesse pino de AC Off Detect. Esse pino de AC Off Detect ele está ligado lá na placa A3U. Então vou abrir aqui o esquema para vocês. Então, se a tensão de 400 volts cair, o transistor do fotoacoplador ele fica cortado. Então a gente vai ter 5 volts no pino de AC Off Detect lá da fonte G2. Esse conector ele vai para a placa A3U. Então vou seguir aqui a linha de AC Off Detect. Ele está ligado na base do transistor, o Q8601. Então, se aparecer o nível DC aqui, 5 volts, o transistor vai conduzir. Conduzindo, o emissor está ligado à massa. Então, ele vai derrubar essa linha aqui de backlight. Se ele derrubar essa linha de backlight, essa linha de backlight alimenta o painel LCD. Então, vai dar um erro, o aparelho vai entrar em proteção. Então, vai dar um erro de backlight. Quando ocorre esse erro de backlight, o aparelho irá se desligar e o LED vai ficar piscando 4 vezes. Então, essa é a única proteção existente na fonte de alimentação que vai acionar a proteção que o aparelho vai desligar e vai ficar piscando 4 vezes. Então, esse piscando 4 vezes pode ser defeito do AC Off Detect, e também a gente vai ver
no módulo da placa B, painel LCD, que pode ser defeitos também do próprio painel LCD. Então, quando vocês estão trabalhando aí com a fonte desse aparelho separado, a fonte estiver funcionando direitinho. Agora, quando você liga essa fonte no aparelho e o aparelho não funciona, começa a piscar aí o LED 4 vezes, verifiquem aqui essa linha de AC/OFF Detect, que ela pode estar com nível alto. Se ela tiver nível alto, DC 5 volts, então verifiquem se não tem nenhum defeito na linha de 400, né? Então, se a linha de 400 não está baixa, ou até mesmo se essa parte do circuito, parte do FOTO, né? O PH02, 6402, ou até o regulador shunt, o IC6402, ela não está com defeito. Então, essa linha, ela é acionada quando cai a tensão de 400 volts. Então, quando há algum problema de regulação. Então, um defeito que aí a gente já pegou, que derrubava essa linha aqui de 400 volts, que ela ficava um pouquinho menor, era um defeito na placa inversora deste aparelho. Então, você testava o aparelho, testava essa fonte fora, essa linha de AC/OFF Detect ela tinha 0 volts, quando você ligava o aparelho, essa linha de AC/OFF Detect ela tinha 5 volts. Então, o defeito, no caso, né, ele foi ocasionado aí por algum problema na placa inversora do aparelho. Então a gente comentou aí sobre as várias proteções existentes na fonte, que desligava aí a linha de Power On. Só que para vocês ficarem mais contentes ainda, a gente tem mais uma linha que derruba a linha de Power On e que não pisca nenhum LED do televisor. Então, tem um circuito de proteção na placa A3U que ele fica em cima dessa linha aqui de Power On. Então, conector 8602, pino 3, ele fica monitorando essa linha de Power On. Então, na apostila de vocês, na página 46, a gente fala sobre esse circuito de sobretensão. Então, deixa eu puxar aqui o esquema um pouquinho mais para a direita. O que vocês conseguem verificar? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o esquema. Nós temos 3 linhas que estão sempre sendo monitoradas. A linha de AU 15 volts, a linha de mais 6 volts e a linha de painel 5 volts. Essas linhas são monitoradas por 3 Zeners. Então, o D8415, o D8413 e o D8414. O D8415 monitora a linha de 15 volts, então é um Zener de 18 volts. Então, caso essa linha de 15 volts perca o controle e ela aumente acima de 18 volts, o Zener vai conduzir. A mesma coisa acontece com essa linha de mais 6 volts. Então, caso essa linha ultrapasse 6,8 volts, o Zener D6413 conduz. A mesma coisa, painel 5 volts. Então, tem o Zener, o 8414. Então, se essa tensão de 5 volts subir acima de 6,2 volts, o Zener conduz. O anodo desses Zeners, ele está ligado aonde? Está ligado em cima do transistor 8404. Então, vai aparecer um nível DC alto aqui, vai passar pelo resistor de 1K, 8434, pelo resistor 8442 de 10K, vai polarizar a base do 8404. Sendo um transistor NPN, ele irá conduzir. Conduzindo, o que acontece? Ele derruba a tensão aqui deste ponto. Derrubando a tensão deste ponto, esse transistor 8403 é um transistor PNP. Então ele conduz também. Então esse daqui ele fica momentaneamente num estado de LED. E este ponto, né, que ele é aterrado, onde que ele está ligado? Ele passa pelo resistor 8441, resistor de 10K, ele está ligado na linha de Power On. Então o que acontece? Caso algum desses Zeners conduzir, seja pelo aumento
da linha de AU 15 volts, mais 6 volts, painel 5 volts, ou o próprio defeito, né, nesses diodos, ele derruba a linha de power on. Então o aparelho cai para standby e também não vai piscar nenhuma quantidade de vezes. Só vai cair para standby e o aparelho volta ao normal. Então se ligar a tecla power, ele volta a funcionar, só que ele vai voltar a acionar a proteção através desses zenners. Então, gostaria de pedir aí bastante atenção a vocês, né, caso vocês peguem um aparelho que ele esteja desligando, voltando para standby aí, constantemente ou intermitentemente, né, trabalhe com a fonte em separado. Então, caso o aparelho não pisque nenhuma quantidade de vezes, né, realmente ele só caia para standby e fique lá parado. Trabalhe com a fonte separado. Então, ligue aquele resistor de 1K entre a linha de standby e a linha de power on. Coloque a lâmpada na linha 17,5 como carga, junto com o resistor, senão vai ser acionada a proteção de OCP. E aí verifica aí se a fonte está oscilando corretamente, se tem aquela linha de 400 volts, logo após o FET Q6500. Então, tendo a linha de 400 volts, o oscilador, o CXZ9841 funcionando, nas saídas, né, nos conectores, vocês vão ter que encontrar as tensões 17,5, tensões não reguladas de 10,5, não reguladas de 33. E que eu gostaria de lembrar, trabalhando com fonte separado, sempre verifiquem aí a linha de AC Off Detect, que tem que ter 0 volts. Bom, se a fonte estiver funcionando, a linha de AC Off Detect tiver 0 volts, funcionando direitinho com a lâmpada, se você ligar no aparelho, o aparelho não ligar, quer dizer, ligar e cair para standby, provavelmente o defeito está aqui na placa 3U. Então verifiquem se esse circuito está sendo acionado. Se está sendo acionado, verifique por qual linha, né? Se é a linha de 15 volts, se é a linha de 6 volts ou a linha de 5 volts. Agora, se esse circuito não estiver sendo acionado, a fonte você já verificou que está ok, e o aparelho continua caindo para standby e não piscando nenhuma vez, e aí o defeito provavelmente deve estar na parte do painel LCD. Bom, dando continuidade aí no circuito de proteção, né, nós vamos agora comentar sobre as proteções DC Alerts. Né? Então, as proteções de DC Alert, toda vez que uma dessas proteções ela for acionada, o LED vai piscar numa sequência de vezes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, DC Alerts estão divididos em 3 partes: DC Alert 1, DC Alert 2 e DC Alert 3. Então, esses circuitos vão monitorar as tensões de A9 volts, de AU 15 volts e de painel, ou a tensão de alimentação do painel, que é 5 volts. Ok? Então, a primeira proteção que a gente vai estar analisando aí é a proteção DC Alert 3, que monitora a tensão de AU 15 volts. Então nós vamos abrir aqui o esquema elétrico. Para quem quiser seguir na apostila, nós vamos estar comentando a respeito da página 49, DC Alert 3, proteção de AU 15 volts. Então, essa tensão, essa proteção, ela vai estar monitorando a tensão de AU 15 volts. Ok? Então nós temos lá essa linha de alimentação de 15 volts. E nessa linha de 15 volts nós temos aí um diodo Zener D8565.
Note que esse diodo Zener é um Zener de 8,2 volts. Ou seja, em condições normais, se a linha de 15 volts estiver normal, o que vai acontecer? O diodo Zener vai estar conduzindo. Conduzindo, ele vai estar através de um divisor resistivo, que é o R6850, um resistor de 6K8, que está a massa. Nós vamos estar polarizando a base desse transistor, que é o Q8560. Então essa tensão de polarização de base vai ser suficiente para fazer o transistor conduzir. Esse transistor conduzindo, ele coloca o coletor à massa, certo? O emissor dele está à terra, então joga o coletor à massa. Colocando esse coletor à massa, eu tiro a polarização de base do transistor Q8561. Eu tirando a polarização de base desse transistor, o transistor fica em corte, ou seja, o coletor fica em alta impedância. Se nós seguirmos aí, nós vamos verificar que nós temos um divisor resistivo. Então, através do resistor R8590 de 100K, se nós seguirmos essa linha aqui, nós vamos ver que a alimentação de D 5 volts, correto? Então, voltando aqui para o nosso circuito, nós temos aí esse divisor resistivo. Como o coletor ficou em alta impedância, eu vou ter aí uma tensão entre esses dois resistores. Essa tensão vai ser de aproximadamente 3 volts, e essa tensão, esse DC Alert 3, está ligado no pino 51 do microprocessador, que é o IC1001, ok? Então, quando essa proteção vai funcionar? Em funcionamento normal, nós vimos que a gente vai ter sempre 3 volts aqui no pino 51 do micro, que é o DC Alert 3. Então, quando que essa proteção vai acionar? Quando houver algum curto-circuito na linha de 15 volts. Então, se por algum motivo essa linha de 15 volts, não só um curto, né, mas se houver uma corrente muito alta, né, circulando dessa linha de 15 volts para terra, para massa, né? Então, se essa linha de 15 sumir ou houver algum curto, e essa tensão cair abaixo da tensão de Zener de 8,2 volts, o Zener deixa de conduzir. Deixando de conduzir, ele não vai mais polarizar a base do Q8560, levando o transistor ao corte. O transistor estando cortado, uma tensão de polarização de base do Q8561 vai aparecer através do resistor 8651, que está ligado na linha de 5 volts. Então vai aparecer uma tensão de polarização de base, o transistor vai conduzir e vai aterrar a tensão de 3 volts que a gente tinha nesse ponto em funcionamento normal. Então eu vou estar aterrando a linha de DC Alert 3, que está ligado no pino 51 do microprocessador IC1001. Quando o microprocessador percebe que essa tensão no pino 51 foi a 0 volts, ele sabe que a proteção DC Alert 3 foi acionada por algum motivo, e ele vai então levar o televisor para stand-by, vai desligar o aparelho e o LED vai piscar por uma vez. Ok? Bom, depois da tensão de DC Alert 3, nós temos aí a proteção DC Alert 2. Essa proteção vai estar monitorando a linha de 9 volts. Então, o funcionamento é bem similar ao DC Alert 1. Então, vamos ver como que funciona. Essa linha DC Alert 2, ela vai estar monitorando a linha de alimentação a 9 volts, ok? Então nós estamos vendo aí a linha de alimentação de a 9 volts e temos aí um diodo D8567. Em funcionamento normal, a tensão que nós temos aí no catodo do diodo é 9 volts e do lado do anodo do diodo é uma tensão de 3 volts. Essa tensão de 3 volts está
está vindo através dos divisores resistivos, né, esses dois resistores aqui, e o resistor R8588 está ligado na linha de 5 volts, certo? Então eu tenho aqui essa linha de 5 volts, eu tenho 3 volts aqui onde está a mãozinha. Então o pino DC, o nível de DC alert 2 é de 3 volts e está ligado no pino 45 do microprocessador. Então o microprocessador em funcionamento normal, ele tem no pino 45 uma tensão aproximadamente de 3 volts. Bom, quando que essa proteção vai ser acionada? Da mesma forma que a descrição do DC Alert 3, vai ser acionada quando na linha de a 9 volts houver um consumo excessivo de corrente. Esse consumo de excessivo de corrente, um curto-circuito, por exemplo, vai fazer com que essa linha de a 9 volts caia abaixo, né, aí na parte do catodo, caia abaixo da tensão de 3 volts existente no anodo. Então, se houver um curto-circuito na linha de 9 volts, o diodo D8567 passa a conduzir. O diodo conduzindo, ele vai retirar a tensão de 3 volts que tem aqui nesse ponto, na linha de DC Alert 2. Tirando essa tensão de 3 volts, automaticamente a gente está tirando também a tensão de 3 volts no pino 45 do microprocessador. Quando o microprocessador perceber que a tensão no pino 45 foi a 0 volts, ele sabe que a proteção DC Alert 2 está acionado e o LED então ele vai desligar o aparelho e o LED passa a piscar por 2 vezes consecutivas. E por último aí nós temos a proteção de DC Alert 1. Essa proteção DC Alert 1 é monitorada também pelo microprocessador através do pino 44. Então o pino 44 vai estar monitorando essa proteção de DC Alert 1. Então vamos analisar aí como que é o funcionamento desse circuito. Bom, primeiramente nós temos aí um transistor, né, um Q8552. A gente está vendo aí que ele precisa, para ele estar conduzindo, ele precisa de uma polarização de base de 3,8 volts. Mas antes da gente analisar esse circuito, né, esse transistor, vamos imaginar que o transistor está conduzindo. Então, entre coletor e emissor, né, o transistor está conduzindo, ele já foi polarizado na base, então o transistor está conduzindo. Ok? Muito bem. Como que funciona então essa proteção DC Alert 1? Como a gente já disse, o pino 44 do microprocessador, ele vai estar monitorando a linha, esse DC Alert 1, está ligado no pino 44, ele vai estar monitorando a linha de painel 5 volts. Ok? Então, funciona o circuito idêntico aos outros. Se a linha de painel 5 volts, por algum motivo, né, entrar em curto, ou houver um consumo excessivo de corrente, o diodo D8558 ele vai começar a conduzir. Então, ele conduzindo, a gente está considerando que o transistor está conduzindo também, né? O diodo conduzindo, ele vai tirar a tensão de anodo. Essa tensão de anodo, aproximadamente 3 volts, é a tensão que está sendo gerada através do divisor resistivo R8587 e 8586. Esse resistor 8586 está ligado na linha de 5 volts. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter aproximadamente 3 volts. Ok? Se por algum motivo, então, a linha de painel 5 volts for aterrada, o diodo passa a conduzir e essa linha de 3 volts desaparece, sumindo, então, essa linha, essa tensão de 3 volts no pino 44 do micro. O micro, percebendo isso, ele vai acionar o LED por 3 vezes consecutivas. Né? Então, o funcionamento das linhas de DC Alert 1
é feito dessa maneira. DC Alert 1, DC Alert 2 e DC Alert 3. Mas aí no DC Alert 1, por que tem esse transistor aí no meio, né? No momento que a gente liga o aparelho, liga o LCD, a tensão de painel 5 volts, ela ainda não apareceu, ela ainda não surgiu, ela não vem diretamente da fonte lá de alimentação, ela demora um pouquinho para aparecer. Então, o que poderia ocorrer? Se não tivesse o transistor, quando aparecesse a tensão de 5 volts e não aparecesse a tensão de painel 5 volts, o que iria acontecer? O diodo iria conduzir e a proteção de DC Alert 1 iria acionar. O LED iria piscar 3 vezes, porque estaria faltando a tensão de 3 volts onde está a mãozinha aqui. Correto? Então o que foi feito? Foi colocado um transistor, né, que é o Q8552. Então, quando a gente liga o aparelho, depois que surgir a tensão de D5 volts e depois que surgir a tensão de painel 5 volts, aí sim é que vem um pulso PS switch painel 5 volts, vem um nível de tensão DC, que vai fazer a polarização desse transistor, ligando assim essa proteção. Então o circuito de proteção passa a ficar ativado, né? Passa a começar a funcionar e ficar monitorando a linha de painel 5 volts. Então por isso que o transistor foi colocado aí, para que seja acionado depois de ter a alimentação de painel 5 volts. Bom, continuando então, nós estamos agora página 50 da nossa apostila. Nós vamos verificar agora uma outra proteção que vai estar monitorando a fonte de alimentação principal. Então, tensão anormal da fonte de alimentação principal. Então, o que vai fazer essa proteção? Nós vimos, né, eu expliquei, o Alexandre explicou bastante aí a respeito da fonte de alimentação. Existem vários controles, vários reguladores, várias proteções na fonte de alimentação. Mas, se por algum motivo ainda essas tensões, essas proteções falharem, o que vai ser um pouquinho difícil, mas vamos pensar, de repente falha, né? E essa alimentação de 17 volts e meio, né, que é a alimentação principal, tensão de 17 volts e meio regulada, né, se por algum motivo ela aumentar ou diminuir muito, o microprocessador também vai estar monitorando isso. Então é o micro que monitora essa linha de alimentação de 17 volts e meio. Então nós vamos abrir o esquema elétrico aí para ficar um pouquinho mais claro, né? Ficar melhor aí para a gente poder seguir. Tá aí. Então veja que eu tenho aqui alimentação, vem direto da fonte, da placa G2, 17 volts e meio regulado, ok? Então tem essa linha de 17 volts e meio. Se nós seguirmos aí essa linha, nós vamos ver que ela vai até o pino 121, tá vendo? Passa aqui por esses resistores, o R1238, 1239, passa por um resistor R1240, então é um divisor resistivo, ou seja, a tensão que vai chegar no microprocessador não é 17 volts e meio, é uma tensão mais baixa, né? Então se a gente seguir aqui essa linha, ok, tá aí, tensão chega no pino 121 do microprocessador, ok. Então esse microprocessador, o microprocessador, ele fica monitorando essa tensão. Então, se a tensão de 17 volts e meio, vamos retornar aqui lá para os resistores, né? Inclusive atentar para os resistores, que são resistores de precisão. Vocês podem ver aí que os resistores é de 0,5%, né, de tolerância. Então são resistores de precisão, tá? Então se por algum motivo essa tensão regulada de 17 volts e meio, que é gerado lá na placa da fonte de alimentação, na placa G2, se ela cair abaixo de 10 volts, ou se essa alimentação subir acima de 23 volts, o microprocessador desliga o aparelho através
das linhas de Power 1, Power 2, Power 3 e Power 4. Ela deixa o aparelho em stand-by. Ok? Então, essa proteção de tensão anormal da fonte de alimentação principal, quem monitora é o microprocessador. Então, se a linha de 17 volts e meio ela cair abaixo de 10 ou ficar acima de 23 volts, o microprocessador vai desligar o aparelho e o LED vai ficar piscando por 5 vezes. Ok? A próxima proteção que nós vamos ter é do sensor de temperatura. Então, como vocês devem estar lembrados, o Alexandre, quando estava comentando, quando ele mostrou as fotos, né? Vamos abrir aqui a foto da placa B. Então, temos aí a placa B, onde nós temos aí o microprocessador, né? Processador de vídeo, ok? Temos os reguladores dessa placa B, né? Reguladores de tensão, que depois a gente vai estar explicando o funcionamento dessa placa B, mas por trás, mais ou menos nessa região aqui, existe um circuito integrado, que é o sensor de temperatura, só que ele está pelo lado de trás da placa, não está pelo lado aqui dos componentes, está do outro lado, vamos dizer assim, pelo lado de solda, né, da placa. Então esse circuito integrado está montado a parte de baixo aqui dessa placa. Então, ele é um sensor que fica monitorando a temperatura interna do aparelho. É o IC1007. Então, notem aí que esse sensor ele vai estar informando a temperatura do aparelho, porém, essa informação que ele manda para o microprocessador é feita através da linha de comunicação de data e clock. Ok? Então ele fica constantemente monitorando. Não é ele que vai desligar o aparelho. Ele vai apenas medir a temperatura e informar que temperatura interna o aparelho se encontra através dessa linha de comunicação de data e clock. Ok? Aí o micro, sim, ele vai pegar essa informação que ele vai estar recebendo do sensor de temperatura e internamente ele vai, se a temperatura estiver muito alta, ele vai desligar o aparelho, vai acionar a proteção, desligando o aparelho, e assim o LED vai estar piscando 7 vezes, em sequências de 7 vezes. Então, quando o LED estiver piscando sequência de 7 vezes, a gente deve verificar alguma parte do aparelho que pode estar obstruída, né? Vamos dizer assim, às vezes o consumidor pode ter instalado isso dentro de um rack, pode ter instalado o LCD dentro de um móvel, então fica faltando ventilação, né? Então, às vezes muito abafado, pode ser sim que a temperatura interna do aparelho suba demasiadamente, então a proteção fica acionando, o LED fica piscando 7 vezes, né? Ou então pode ser que tenha algum outro tipo de problema em relação a excesso de temperatura. Ok? Então, essas são as proteções, né? Verificamos proteção da fonte de alimentação, verificamos as proteções DC Alert, tensão anormal na fonte principal, sensor de temperatura, e vimos aí as vezes que os LEDs ficam piscando, a sequência de vezes que o LED pisca, né? Para vocês terem aí uma melhor referência, vocês podem estar verificando na página 60 da apostila de treinamento, né? Nós vamos estar abrindo aqui. Ok? Então vocês têm aí a quantidade de vezes que o LED pisca e qual é a proteção que está sendo acionada. Então toda vez que o LED de power piscar uma vez, está sendo acionada a proteção DC Alert 3, 2 vezes tensão anormal na linha de 5 volts e a 9 volts, então é DC Alert 2 que está acionado. Quando estiver piscando em sequências de 3 vezes, é tensão anormal na alimentação do painel, DC Alert 1 é que está acionado. 4 vezes é a falha de backlight, essa
falha de backlight a gente ainda vai comentar ainda um pouquinho mais para frente. Quando o LED estiver piscando 5 vezes, nós estamos então com a tensão de alimentação principal anormal. Quando estiver piscando 6 vezes, a gente tem a parte de proteção do speaker, né, dos alto-falantes, e 7 vezes é quando o sensor de temperatura, que a gente acabou de explicar, né, quando a gente tiver com a temperatura interna muito alta, principalmente na parte da tela, ou mesmo às vezes alguma coisa obstruindo a parte traseira do aparelho, onde tem a ventilação, né? O gabinete ali ele tem algumas frestas, né, para ventilar, então às vezes por algum motivo o consumidor pode ter tampado essas áreas aí de ventilação e a temperatura interna pode subir muito. Ok? Então são essas aí as proteções que nós temos aí no LCD. Volto a lembrar, como o Alexandre já disse, muitas proteções que tem na fonte de alimentação, né, ou seja, a maioria delas não vai provocar o acionamento do LED de power. Ok? A não ser se por algum motivo aquela linha de AC Off Detect tiver uma tensão de 5 volts. Tá? Aí o LED vai estar piscando 4 vezes. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso.